Essa colocação do. Até você comentou, eu gostaria de encaixar uma pergunta aqui também. Você até comentou especificamente, mas antes da gente passar para a parte do egoísmo em si, que tá na nossa pauta, quais seriam então alguns erros conceituais que os pais cometem, né? A gente já falou que, obviamente, a falta de uma epistemologia te leva a não ter a capacidade de identificar os estágios de desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Os comportamentos que ela mostra e conseguir reagir de acordo, né? Para saber como se portar em determinadas situações. Eu me lembro aqui muito daquela parte da chinelada, né? Para corrigir um comportamento que está que está errado, né? Na perspectiva dos pais. E de fato, às vezes a criança, né? Ao longo do seu processo, ela faz umas travessuras, né? E isso sim, tudo bem, isso é verdade. Mas até que ponto, por exemplo, a chinelada seria um erro conceitual ali na hora de tratar de uma situação específica? Que a É, criança, daqui a pouco, ela comete uma travessura, mas isso não é porque ela fez isso conscientemente, né? Eu digo, sim. então, Muitas vezes, entre aspas, a travessura da criança, para ela não é uma travessura. Para ela era uma coisa que ela estava explorando, né? Claro, por vezes acontece da criança fazer alguma coisa para chamar a atenção. E aí o que é importante é os pais reconhecerem que o bebê está fazendo isso, né? O bebê, a criança, está fazendo isso para chamar a atenção e os pais têm que lidar com aquilo ali. Então, uma das questões é, será que o bebê se sente que não tem atenção suficiente? Ou será que eu consigo ensinar, né, ao bebê, à criança, outras maneiras de chamar a minha atenção que não seja, vamos dizer, uma travessura, né? Então, isso não é uma questão importante. O que tu trouxe com relação à famosa chinelada, né? Eu nem tinha colocado isso como um dos erros conceituais que eu queria abordar, porque é uma daquelas coisas que me irrita profundamente. E eu perco um pouquinho da minha razão devido ao altíssimo grau de irracionalidade que a questão traz. Mas comentando, já que tu trouxe, comentando isso, né? Sim, de fato, é um dos erros conceituais mais grotescos e, a meu ver, imorais que os pais podem cometer. E não é só um erro de conhecimento, porque os pais sabem que, né, o que é o bater na criança, né, como medida corretiva? É uma tentativa pedagógica. A criança ela faz alguma coisa e os pais pensam: quais são os mecanismos que eu tenho para corrigir esse erro, corrigir esse comportamento que os pais julgam estar equivocado, né, por parte da criança. Dessas possibilidades é eu tenho que pensar no assunto. Eu tenho que pensar, por que a criança está fazendo isso? Qual seria a forma de explicar para a criança que isso não é aceitável, o que isso não é bom, o que isso não é correto, que nesse contexto isso não é uma boa ideia, né? Isso requer muito pensamento por parte dos pais, né? Que era o que eu abordei na questão anterior. E muitas vezes os pais não querem pensar, né? E isso não é uma característica exclusiva dos pais, é um problema cultural que nós temos, né? Muitas vezes as pessoas em geral não querem pensar, né? Elas querem respostas rápidas, né? Elas querem uma solução imediata. E na mente de muitos pais, essa resposta imediata é violência. E é a utilização de força física, né? de violência, de coerção, para fazer que a criança pare com aquele comportamento. Agora, o que é absolutamente irracional é que isso não funciona. E que, apesar de não funcionar, os pais continuam utilizando essa técnica, vamos dizer assim, técnica pedagógica ou estratégia pedagógica. E os pais sabem que não funciona. Então, o objetivo que os pais têm com essa estratégia é intimidar a criança. É fazer que a criança pare de fazer certas coisas por medo. Ou seja, a criança ela não parou de ter determinado comportamento porque ela entendeu que aquilo é errado, que aquilo não é uma boa ideia, aquilo não é aceitável em determinado contexto, mas ela parou por medo. Ou seja, é um modo de estagnar a mente da criança.
Agora, essa estagnação da mente da criança por medo, isso não fica guardado numa caixinha, né? A nossa mente ela é integrada, né? Então, é impossível a criança compartimentalizar esse medo. Então, como consequência, essa criança é aquela criança que vai se desenvolver como tímida. É a criança que não vai falar em sala de aula porque ela tem medo da resposta que a professora pode dar, né? A reação que a professora pode ter, ou a reação que os colegas podem ter. É uma pessoa que nunca vai abrir uma empresa porque, de repente, a empresa pode falhar, né? Etc, 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 etc. É uma pessoa que ela vai deixar de tentar fazer coisas na vida por receio, por medo. Porque aquele medo de alguém vai me bater, alguém vai cometer uma violência contra mim, que pode ser física ou pode ser verbal, né, no caso ali de um contexto escolar, no caso dos coleguinhas, essa é uma pessoa que ela vai cortando a sua própria mente. Ela vai deixando de pensar. E muitas vezes os pais pensam que uma criança bem comportada é a criança que está quietinha. Isso não é verdade. Uma criança bem comportada é uma criança que entende o contexto que ela está e se comporta de acordo com aquele contexto. Então, tem um contexto num restaurante que é um contexto diferente na mesa do restaurante, que é um contexto diferente na mesa de casa, né? E no cinema é um contexto diferente do que assistir um filme na sala de estar de casa. Então, uma criança bem comportada é aquela que entende o contexto que ela está e age de acordo. Agora, para a criança fazer isso, ela precisa pensar. E os pais precisam ensinar aquela criança, né, quais são as normas da sociedade em termos de comportamento, né? A criança não pode sair descalça no shopping, enfim, ela não pode sair gritando no shopping, etc. Mas é só uma criança que consegue pensar que a gente pode denominar como uma criança bem comportada. Uma criança que está quietinha, que não fala, que não opina, né? É uma criança que está estagnando a sua própria mente. E isso é fruto desse comportamento irracional e imoral por parte dos pais, que é tentar ensinar alguma coisa para a criança na base da pancada. E aí o que eu diria para tais indivíduos eu era professor de inglês e de alemão, o que eu diria para essas pessoas é, se essa pessoa estivesse em aula comigo e ela cometesse um erro, seria aceitável que eu batesse nela? E o adulto diria, não é aceitável. Pô, eu esqueci como é que a palavra eu esqueci, confundi a palavra, eu pronunciei errado. Tá, mas se eu, como professor, que estou tentando te ensinar, eu não posso te dar uma paulada porque tu cometeu um erro na nossa aula de línguas, por que tu pode dar uma paulada no teu filho porque ele também está aprendendo e ele não entendeu alguma coisa? E aí, claro, nenhuma pessoa diria, não, por favor, professor, quando eu cometer um erro numa língua estrangeira, por favor, desça o cacete em mim, né, à vontade. Ninguém diria isso. Então, é um grande double standard que os pais têm. E o que eu vejo do ponto de vista social e cultural é que nós temos um subjetivismo muito grande. A filosofia subjetivista, ela predomina a sociedade. Então, o que acaba acontecendo no caso da paternidade é que ninguém pode criticar os hábitos ou as estratégias que os outros pais têm. E ninguém pode condenar moralmente. Porque cada situação é diferente, os pais têm perspectivas diferentes, filosofias diferentes. Até um certo ponto, a coisa vai. Agora, espancar uma criança, bater numa criança, coagir uma criança, intimidar uma criança, amedrontar uma criança, porque ela, sei lá, ela estava tentando fazer alguma coisa que foi do teu desagrado, né? Isso é completamente imoral e deve ser chamado como tal, né? Esses pais agindo de tal forma são irracionais e são imorais. Eles estão indo absolutamente contra o papel que eles têm como pais.